Hoje é dia da coluna Mundos e Fundos, de educação financeira, e o Samuel vai prestar uma homenagem à cantora e compositora Marília Mendonça, porque ele vai falar sobre sofrência financeira. Sofrência. Só que é financeira porque é a área dele, né? Samuca, boa tarde pra você, querido. Seja bem-vindo. Oi, Bruno, Fernandinha, que prazer estar aqui com vocês, com nossos ouvintes. Vamos lá, né? Apesar dos problemas que a gente vem enfrentando, das sofrências da vida, das perdas que estão chegando por aí, que vem vindo, né, ultimamente, mas a gente tem que seguir em frente e fazer valer o aprendizado que a gente tem com essas pessoas, né? É verdade, Samuca, é verdade. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. Vamos lá, Samuca. Por onde você começa? Pois é, eu começo da seguinte forma, Fernandinha. Bem, Marília Mendonça, ela fez do seu sofrimento arte, e a gente tem que aprender sobre isso, né? Então, com apenas 26 anos, né, ela foi sensacional, eu sou um fã, minha esposa também, a gente aqui em casa adora e sentiu muito essa perda. Ela demonstrou total seu talento aí, revolucionando a música sertaneja nacional, trazendo as mulheres, né, que são tão importantes para um ponto central no palco, né, da música sertaneja, que antes era quase ocupada só que por homens, né? E, poxa, tipo, sua morte vai deixar saudade e me fez pensar bastante sobre sofrência. Não sei se vocês sabem, mas sofrência é a mistura de sofrimento com carência, né? Sim. Então, assim, imagina a seguinte situação, né? Esse tema é muito explorado no ambiente aí, nessas músicas, né, sertanejas, e essas emoções, elas estão totalmente relacionadas com o brasileiro, né? O brasileiro vive aí atolado em dívidas, com muita dificuldade de recurso para poder viver com dignidade, ou mesmo, né, até aqueles que têm dignidade também têm aquela sofrência que é meio dor de cotovelo, sabe? Aquela coisa que você olha para o outro e a grama do outro sempre é mais verde, e aí você acaba sofrendo também por isso, né? Então, o que eu pensei foi o seguinte, né? Vocês sabem que eu gosto muito de religião e eu gosto de estudar religiões, e eu acho que a morte é uma das coisas que para a gente pensar um pouco nesses conceitos, né? Eu já fiz trabalho social em igreja católica, igreja evangélica, budista, eu não tenho muito apego a isso, mas eu gosto de estudar todas as filosofias e tentar tirar o melhor de cada uma delas. E ultimamente eu tenho lido e estudado bastante sobre o budismo, e o Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ele falava sobre 4 fontes de sofrimento. Vocês arriscam dizer quais são as principais 4 fontes de sofrimento? Não. Eu tenho as Vamos lá. Hã? Eu tenho as Pode falar, Bruno. Não vou falar. Só para não lembrar. Então, as 4 fontes de sofrimento citadas, né, 600 anos antes de Cristo por Buda eram: a primeira delas, fome; a segunda, doença; a terceira seria a morte, né? E a quarta seria vamos lá, peraí. A velhice, desculpa. Então, na verdade seria fome, doença, velhice e morte. São as 4 fontes principais de sofrimento. E aqui eu queria associar, né, uma vez que a gente perdeu uma pessoa querida, né, associar com esses 4 momentos, sabe? Mas o primeiro momento eu acho que é o que tem mais associação com o lado financeiro, que é a questão da fome. A fome, ela não diz respeito, né, no conceito budista, nesse conceito antigo, em só a questão da falta de comida, mas ela está relacionada à miséria humana. Ela está associada à pobreza, à comparação, à falta de alguma coisa, né, que você precise para viver, tá? Então, olha só que interessante. O primeiro passo, né, existem aqui 4 passos que são tirados, né, dessa experiência budista, digamos assim, para a cessação, para acabar com o sofrimento. E desses 4 passos, eles são totalmente aplicáveis para a nossa vida financeira. O primeiro deles é diagnosticar o sofrimento que a gente sente, diagnosticar essa sofrência, entender, né, como que ela funciona. Então, olha só, reconhecer
compreender e acolher o seu sofrimento é o primeiro passo para um processo de cura, né? Então, a gente tem que entender aquilo que nos faz sofrer. Quando a gente fala que a gente sofre por dinheiro, a gente está sofrendo por quê? A gente está sofrendo por fome? A gente está sofrendo por um certo desconforto, por ansiedade, por uma necessidade de aprovação dos outros? Qual que é a fonte, né, desse nosso sofrimento? Então, quando a gente sente alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que parar e fazer é tentar dar um nome para aquilo, é pegar aquilo no colo, pegar aquilo no braço e ninar. Então, a gente fala assim, qual é o sofrimento? Eu preciso dar um nome para ele, o que que eu estou sentindo, tá? Tá, ok. O segundo passo é identificar a origem desse sofrimento, identificar a origem dessa sofrência, ok? Então, para a gente identificar a origem do sofrimento financeiro, a gente tem que entender. Primeiro ponto, é um anseio autêntico de se ter o suficiente para viver com qualidade, ou seja, um problema relacionado ali à fome, relacionado a esse certo desconforto que a gente tem, ou é um desejo de estar em uma posição diferente da atual, é um desejo, né, de ter algo que não se pode ter naquele momento. E aí existem formas da gente dar nomes para isso. Então vamos pensar nos seguintes exemplos. Eu estou com fome. Se eu estou com fome, eu estou sofrendo porque eu tenho falta de comida. Então estou diagnosticando e identificando, indo na origem do meu problema. Uhum. Número 2, eu posso ter um desconforto, né? Então o que é? Eu estou sofrendo porque eu quero ter uma condição de vida melhor, mas eu não consigo ter isso. Eu não estou conseguindo ter isso agora. Então eu tenho uma motivação, um motor para que eu possa criar uma ação para melhorar a minha condição de vida frente ao meu ponto de partida, frente ao ponto que eu estou hoje. Uhum. Eu posso ter inveja. Inveja já tem uma conotação mais negativa, né? Eu estou sofrendo porque eu quero ter o que o outro tem. E aí eu tenho um exemplo de outra pessoa que tem mais do que eu e eu tenho uma visão míope daquilo, mas eu quero ter o que o outro tem e aquilo me gera um sentimento, que é um sentimento que muitas vezes pode ser um promotor de sofrimento. Eu posso ter ansiedade. A ansiedade vai ser no sentido de, olha, eu quero ter alguma coisa, não é necessariamente inveja, tá? Mas eu tenho uma ansiedade de ter hoje algo que eu não posso ter hoje. E aí isso pode te levar a problemas como endividamento, de você criar um financiamento que às vezes você não é capaz de pagar ou não tem completa condição de pagar, e aí você acaba entrando e pagando juros e se prejudicando, de certa forma, por conta de uma ansiedade de ter agora uma coisa que você não poderia comprar, tá? E a gente tem também a necessidade de aprovação, que eu acho que é talvez uma das mais presentes assim, no mundo hoje, tá? O que é isso? Eu sofro porque eu não posso pagar por algo que vai me dar um status social melhor ou que vai me fazer ser reconhecido pelos demais. Então, eu quero ter um iPhone, mas eu não posso pagar um iPhone. Eu quero ter um carro, mas eu não posso pagar um carro. Eu quero ter um apartamento, mas não posso pagar um apartamento. Então, tudo isso, né, que pode ser, inclusive, uma forma de reconhecimento da sociedade, do seu sucesso pessoal, isso também é uma causa, uma fonte de sofrimento. Então, a gente tem que ir cavando cada um deles para entender e dar um nome a qual é o tipo de sofrimento que a gente sente. E dando nome e identificando, correr atrás para que isso seja corrigido, né, Samuca? Porque tudo isso é um sofrimento muito grande, né? Não tenha dúvida. Desde acho que a associação da sofrência com a crise financeira é até bem simples, através de um ditado que eu vi quando era pequeno, que falava que quando a crise financeira entra por uma porta, o amor sai pela janela. Então, muitos casais acabam entrando em crise, terminando relações, porque tá com dificuldade de grana mesmo. Né? Exatamente, Bruno. E é esse o caminho que a gente tem que procurar evitar. E é por isso que o próprio budismo, ele coloca ali as etapas e ele vai falar o seguinte, olha, a partir do momento que você diagnosticou e entendeu, agora você tem que agir para eliminar esse sofrimento, tá? E aí, como que a gente elimina esse sofrimento, que eu acho que é o processo mais difícil, né? Com certeza. A gente tem que ir lá na raiz. Para pensar que, olha que seguinte situação, o sofrimento e o bem-estar são duas faces de uma mesma moeda. Vocês já pararam para pensar nisso? É tipo luz e sombra. Sim. Se você tem sofrimento, você sabe o que é bem-estar.
se você já desfrutou do bem-estar, você sabe o que é o sofrimento. É impossível você desfrutar de uma coisa sem saber o que é a outra, porque uma é a ausência da outra, é tipo luz e sombra, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte com isso, né? Para a gente eliminar a sofrência, né, esse sofrimento, a gente vai ter que ir lá no âmago de nós mesmos e procurar, né, uma forma de não nutrir esse sofrimento, mas sim nutrir o que nos leva ao bem-estar. E olha só que interessante, a gente se transforma naquilo que a gente se alimenta. Então, se a gente está consumindo, né, programas de televisão ou programas de rádio, ou seja como for, que não são positivos para a gente, se a gente lê livros que não são positivos, se a gente convive com pessoas que não são positivas para a gente, o que acaba é que a gente está alimentando ou retroalimentando esse sofrimento. Então, o que a gente se alimenta leva a que a gente se transforme em algo diferente. Então, muitas vezes, eu falo assim, olha, o Radiocast é um programa sensacional. Toda vez que eu escuto o Radiocast, eu evoluo. É aquilo que o Felipe estava falando agora mesmo. Porque os temas são riquíssimos e eles são feitos para que a gente possa evoluir como pessoa. Então, que tal dar atenção às coisas que nos enriquecem como pessoas e dar um pouco menos de atenção às coisas que nos empobrecem como pessoas, né? É isso mesmo. E tudo faz parte, né, Samuca? A gente tá falando, a vida financeira é uma consequência também, né? Também. Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do que a gente, né? Das atitudes que a gente toma ao longo da vida, do que a gente recebe. É uma equação tão difícil, Fê. Vide o tal do algoritmo, que só se fez porque o ódio, a raiva, o medo são instrumentos muito poderosos de adesão. As pessoas cada vez mais querem sentir aquilo de alguma forma. Então, ligar isso à sua vida financeira, talvez, seja também um grande desafio, né? A gente está sempre... Inclusive, inclusive presenciar, né? Várias páginas nas redes sociais em que as pessoas ostentam, talvez, uma vida que nem elas levam, né? Aquilo ali tá ali pra... E as pessoas estão caindo nessa, né? Achando que não são capazes de que a vida não é boa porque não conseguem atingir aquele patamar, né? Filho, não se preocupe. Gerando inveja e depressão, né? Porque ninguém consegue, tá? Fique tranquilo, tranquila, porque ninguém consegue. Estamos juntos. Você pode fazer algumas perguntas muito, muito importantes para você mesmo ao adquirir uma coisa. Por exemplo, vai comprar um bem de consumo que você quer tanto, às vezes viu na internet. Meio que se fazer algumas perguntas, por que você está adquirindo, o que é que você vai sentir ao ter aquilo, para ver se é justo, porque de repente você pode estar igual aquele desenho animado quando coloca um graveto nas costas com a comida na frente, que você vai andando, mas você não vai chegar lá. É verdade. E vai trazer mais ansiedade, angústia, e você vai atrás do próximo bem de consumo para tentar chegar a um objetivo que é inalcançável, né? Nossa sociedade é um templo de consumo, cara. Tipo assim, a gente tá o tempo todo recebendo um tanto de informação que só quer dizer assim, você é um consumidor, consuma. Se você não consegue quebrar com esse princípio, sabe? Eu falo assim, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira muito boa e eu não preciso de provar para ninguém isso. Eu posso morar onde eu quiser morar. Eu tenho a minha liberdade. Eu acho que a liberdade é muito mais importante. Você quebrar com esse elo de necessidade de provar para os outros o que você tem, o que você é. Você não precisa disso. Você é livre, entendeu? Então você tem que saber, você precisa de fato, quebra com isso. Então, assim, a gente muitas vezes compra coisas que são só para provar para os outros, que às vezes nem fazem diferença na nossa vida, né? E assim, a gente compra para poder se provar para eles. Para que a gente precisa disso, cara? Às vezes a gente precisa muito mais de umas boas férias, de uma vida agradável, de um dia a dia equilibrado, do que ganhar muito mais dinheiro, né? Às vezes a gente precisa de dar atenção para nossa família, entendeu? E, assim, como a gente viu, Marília Mendonça estava cheia de dinheiro e, de repente, pode falecer, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. E eu falo que esse sofrimento, ele não está associado somente a quem é pobre ou a quem tem carência. Eu vejo muita gente que tem uma necessidade, assim, às vezes o cara é milionário e tem necessidade de se tornar bilionário. O sofrimento está presente ali, porque o cara está preso pelo seu próprio desejo. A gente tem que aprender a quebrar tanto o apego quanto a aversão.
são duas coisas muito negativas na nossa vida. Quando a gente tem um apego num objeto e esse objeto quebra, a gente sofre demais. Assim como se a gente tiver muita aversão, né? Eu falo que assim, eu sou atleticano e era atleticano fanático, assim. Eu vi o Cruzeiro ser campeão, cara, aquilo era um sofrimento gigantesco para mim, entendeu? E a aversão, entendeu? Então você tem que quebrar com esses princípios de apego e aversão, né? Então, o que eu falo é o seguinte, para a gente quebrar com isso, a gente tem que começar a entender o que é o apego, o que é a aversão, e quebrando com esses princípios e começar a resolver o nosso problema que a gente identificou na etapa passada. E aí, se o seu problema for fome, for desconforto, você tem que fazer uma ação imediata, porque isso realmente é muito necessário. E para isso tem que buscar suporte em programa governamental, em igreja, em ONG, realizar capacitação gratuita, procurar emprego ou até criar a sua própria empresa. A coluna escrita dessa semana tem links para coisas que podem te ajudar a superar esse tipo de sofrimento. E se o seu sofrimento for um apego excessivo ao dinheiro, também a coluna dessa semana é interessante para que você possa ler e talvez tentar quebrar esse princípio de só querer acumular e no final nem saber o que fazer com esse dinheiro que você ganhou. Maravilha, Samuca! Sem querer filosofar, Consultor mas financeiro e psicólogo. Também. Às vezes eu tenho a impressão que muitas vezes a gente começa a humanizar as coisas e coisificar as pessoas. Ué. Essa sociedade de consumo desenfreada. Total. Eu queria só fechar com uma coisa, eu sei que o tempo está acabando, mas pensa numa seguinte condição, um violão, tá? Se eu deixar as cordas soltas demais, eu não consigo tocar. Se eu apertar demais as cordas, elas vão estourar, elas vão arrebentar. No nosso mundo financeiro é a mesma coisa, a gente tem que aprender a ter equilíbrio, as cordas elas têm que estar afinadas. Então não adianta eu querer apertar demais e falar assim, eu não vou viver a vida hoje, vou economizar tudo que eu tenho, porque você vai arrebentar, seja no lado social, seja no lado espiritual, seja no lado que for. E se você soltar a corda demais e gastar tudo que você tem, você também não vai conseguir tocar a música. Então encontre o seu ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio, ele vai depender do seu perfil, ele vai depender de quem você é e vai depender do que você pretende para o seu futuro. Então, é individual esse ponto de equilíbrio, mas o mais importante é que a gente procure esse ponto de equilíbrio e, assim, nunca vai poder ser menos do que 10% ou 15% da sua renda o que você tem que economizar para pensar no futuro. Porque quando chegar a velhice, você vai precisar desse dinheiro se você estiver vivo. Então, trabalhe para conseguir poupar e viver dentro das suas possibilidades. Não viva em função do outro para chegar num resultado que muitas vezes, né, você nem vai ver de fato aquele reconhecimento de um terceiro. Você tem que pensar e viver para você e os outros são consequência. E aí a gente tem que fazer como a Marília Mendonça, né? Transformar o seu sofrimento em arte para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Tchau, tchau. Rainha da sofrência. Obrigado pela sua experiência. Show de bola. Super homenagem, Samuel. Muito boa essa coluna de hoje. Foi muito boa. Como todas, né? Mas hoje, particularmente, foi muito bacana. Essa conversa mais filosófica do que financeira, na verdade, né? Necessária. E a gente precisa, super necessário. Ô, Samuca, e com essa coluna também você fecha a sua participação aqui. Você volta daqui a 3 semanas, não é isso? Você vai entrar de férias? Isso mesmo, férias 3 semanas. Se o Rodrigão e o Lucas deixarem, eu volto daqui a 3 semanas. Claro que você volta, óbvio que você volta. Então, querido, boas férias pra você. Aproveite muito, volte cheio de casos, de filosofias, de coisas legais pra nos ensinar cada vez mais o nosso mundo financeiro e, por que não, do nosso mundo no geral. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Um grande beijo pra você e até a volta, até breve. Beijão, gente. Obrigado. Tchau, Boas tchau. férias, um beijo, tchau. E é isso, gente. Samuel vai, mas ele volta. A gente anuncia depois quem vai ficar no lugar dele por esse tempo aqui, nos dando dicas financeiras. Roia, hein? Roia, hein? Substituiu o Samuel, Roia. Roia. É uma responsabilidade. Mas serão 3 semanas, tá tudo certo.